Olá, sejam muito bem-vindos. É uma imensa alegria tê-los aqui conosco. Neste vídeo, daremos continuidade ao que exploramos anteriormente, a história de José, e aprofundaremos ainda mais na rica e fascinante história da humanidade. Você também se sente atraído por este tema intrigante? Se sua resposta é sim, deixe um comentário com apenas a palavra fé aqui embaixo. Isso me ajudará a saber que você está participando ativamente e comprometido com o nosso conteúdo. Assim que eu ver seu comentário, darei um coraçãozinho como forma de agradecimento, mostrando que valorizo sua interação. Além disso, se você deseja apoiar o canal e contribuir para que nossa comunidade cresça, não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever. Isso leva menos de 1 segundo, mas faz uma enorme diferença para nós. Seu apoio é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdos relevantes e interessantes para você. Seu gostei e inscrição nos motiva a criar ainda mais material de qualidade e a explorar novos temas que despertem seu interesse. Agora que você já comentou, clicou em gostei e se inscreveu, vamos continuar nossa incrível jornada de conhecimento. Estou empolgado para compartilhar mais informações que enriquecerão sua compreensão e estimularão suas reflexões. Vamos lá. 3 dias depois, o rei mandou, durante um grande banquete no dia de seu nascimento, que enforcassem o padeiro Mor e se tirasse da prisão o copeiro Mor para recolocá-lo no cargo. Mas a ingratidão deste o fez esquecer a promessa, e José continuou a sofrer por mais 2 anos as amarguras inerentes a um cárcere. Deus, todavia, que jamais abandona os seus, serviu-se para dar-lhe a liberdade de um expediente, o qual vou relatar. O rei teve numa mesma noite 2 sonhos, que julgou serem péssimos presságios, embora não se lembrasse da explicação que simultaneamente lhe fora dada. No dia seguinte, ao despontar do dia, mandou buscar os homens mais sábios de todo o Egito e ordenou-lhes que os decifrassem. Eles responderam que não o podiam fazer, aumentando-lhe ainda mais o temor. Esse fato despertou na memória do copeiro Mor a lembrança de José e do dom que ele possuía para interpretar sonhos. Falou dele ao rei, contando-lhe como José havia explicado o seu sonho e o do padeiro Mor, e como os fatos confirmaram a veracidade de suas palavras. Disse-lhe também que José era escravo de Potifar, o qual o havia posto na prisão, e hebreu de nascimento, oriundo de uma família ilustre, segundo ele mesmo afirmava. E caso sua majestade desejasse mandar buscá-lo, não julgasse dele pelo estado infeliz em que se encontrava, mas poderia saber por seu intermédio o que significavam aqueles sonhos. Ante essa sugestão, o rei mandou imediatamente buscar a José, tomou-o pela mão e disse: "Um de meus oficiais falou-me de vós, de maneira tão elogiosa, que a opinião que tenho de vossa sabedoria faz-me desejar que me expliqueis os meus sonhos, tal como explicastes o dele, sem que o temor de me zangar ou o desejo de me agradar vos façam mudar algo da verdade, ainda que me reveleis coisas desagradáveis." Então José disse ao faraó: "Conte-me o seu sonho." Parecia-me que, passeando ao longo do rio, eu via 7 vacas bem grandes e muito gordas, que saíam para ir aos pântanos. Em seguida, vi outras 7, muito feias e muito magras, que foram ao encontro das primeiras e as devoraram, sem que com isso saciassem a fome. Acordei muito perturbado a respeito do que esse sonho poderia significar, e tendo dormido de novo tive um outro que me pôs em inquietação ainda maior. Parecia-me que eu via 7 espigas saídas de um mesmo pé, todas maduras e tão gordas que o peso dos grãos as fazia inclinar-se para a terra. Perto dali, 7 outras espigas, muito secas e magras, devoraram então aquelas 7 tão belas, deixando-me estupefato e no desassossego em que me encontro ainda agora. Depois de o rei assim haver falado, José respondeu-lhe:
Os 2 sonhos de Vossa Majestade significam a mesma coisa. As 7 vacas magras e as 7 espigas áridas que devoraram as vacas bem nutridas e as espigas gordas representam a esterilidade e a escassez que assolarão o Egito durante 7 anos e que consumirão toda a fertilidade e a abundância dos 7 anos precedentes. Parece que será difícil remediar tão grande mal, porque as vacas magras que devoraram as outras não foram ainda saciadas. Mas Deus não prediz tais coisas aos povos para amedrontá-los, de modo que eles se deixem abater pelo desânimo, mas, ao contrário, para obrigá-los por uma sábia previdência a evitar o perigo que os ameaça. E assim, se agradar a Vossa Majestade mandar que se reserve o trigo colhido nestes anos tão férteis, para distribuí-lo na época da necessidade, o Egito não sentirá absolutamente a esterilidade dos outros anos. O rei, admirado da inteligência e sabedoria de José, perguntou-lhe o que fazer naqueles anos de abundância para tornar suportável a esterilidade dos outros. José respondeu-lhe que era necessário recolher o trigo, de sorte que se gastasse apenas o necessário e se conservasse o resto para prover à necessidade futura. E acrescentou que era ainda preciso deixar com os lavradores apenas o que lhes fosse necessário para semear a terra e para viver. Faraó, então, não menos satisfeito com a prudência de José do que com a explicação dos sonhos, julgou não poder fazer escolha melhor do que o próprio José para a execução de um conselho tão sensato. Assim, deu-lhe plenos poderes para determinar o que julgasse mais conveniente para o seu trabalho e para o bem-estar de seus súditos. Como sinal da autoridade com que o honrava, permitiu que se vestisse de púrpura, usasse um anel com o selo real e fosse conduzido sobre um carro por todo o Egito. José, em seguida, fez executar as ordens e mandou recolher todo o trigo aos celeiros do rei, deixando ao povo somente o necessário para semear e viver, sem dizer por que razão assim procedia. Ele tinha então 30 anos, e o rei o fez nomear Psom-Tom-Fanse. Por causa de sua inteligência, esse nome significa, em língua egípcia, aquele que penetra as coisas ocultas. Faraó fez José desposar uma jovem de nobre família, chamada Asenate, cujo pai se chamava Potífera e era sacerdote de On. Dela teve 2 filhos, antes que chegasse a escassez, e por isso chamou ao primeiro Manassés, isto é, esquecido, porque a prosperidade em que então se encontrava fazia-o esquecer as aflições passadas, e ao segundo chamou Efraim, isto é, restabelecimento, porque havia sido reintegrado à liberdade de seus antepassados. Depois que os 7 anos de abundância preditos por José se passaram, a escassez começou a ser tão grande que nesse mal imprevisto todo o Egito recorreu ao rei. José, por ordem do soberano, distribuía o trigo, e o seu sábio proceder conquistou-lhe um afeto geral, tanto que todos o chamavam de Salvador do povo. Ele não vendeu trigo somente aos egípcios, mas também aos estrangeiros, porque estava convencido de que todos os homens estão unidos por um estreito liame, de modo que os que se encontram na abundância estão obrigados a socorrer os outros nas suas necessidades. Gênesis 42. Como o Egito não era o único país assolado pela escassez, pois o flagelo se estendia a várias outras províncias, entre outras a própria Canaã, Jacó, sabendo que se vendia trigo no Egito, mandou para lá todos os seus filhos para comprar o alimento. Todos exceto Benjamim, filho de Raquel e irmão de pai e mãe de José, que reteve junto de si. Quando os 10 irmãos chegaram ao Egito, dirigiram-se a José para pedir-lhe que lhes mandasse vender trigo. Tinha ele tanto prestígio que teria sido inútil recorrer diretamente ao rei. Ele reconheceu imediatamente todos os seus irmãos, mas eles não o reconheceram, porque José era ainda muito jovem quando o venderam, e sua fisionomia estava mudada. Além disso, jamais teriam imaginado vê-lo em tal condição e poder. José resolveu experimentá-los, depois de recusar vender-lhes o trigo.
acusando-os de serem espiões e de juntos conspirarem contra o rei. Declarou também que eles fingiam ser irmãos, embora se parecessem, mas que se haviam reunido de vários lugares, não sendo possível que um só homem tivesse tantos filhos, todos tão bem feitos, uma rara felicidade que não acontece nem mesmo aos reis. Ele assim falou somente para ter notícias de seu pai, do estado de seus negócios durante a sua ausência e de seu irmão Benjamim, que temia tivessem também feito morrer pela mesma inveja, da qual ele próprio já havia sentido o efeito. As palavras de José os deixaram atônitos, e para se justificarem de tão grave acusação, responderam-lhe por boca de Rúben, o mais velho: nada está mais longe do nosso pensamento que vir até aqui como espiões. A escassez, que assola também a nossa pátria, obrigou-nos a recorrer a vós, porque soubemos que a vossa bondade, não se contentando em remediar as necessidades de vossos súditos e do rei, vai além das fronteiras, em socorro das necessidades dos estrangeiros, permitindo-lhes também comprar o trigo. Quanto a dizermos que somos irmãos, basta olhar os nossos rostos para se notar, pela semelhança, que falamos a verdade. Nosso pai, que é hebreu, chama-se Jacó. Ele teve de 4 mulheres 12 filhos, e fomos felizes durante o tempo em que vivíamos todos. Porém, depois da morte de um deles, chamado José, todas as coisas nos foram adversas. Nosso pai não se pode consolar de sua perda, e a sua extrema aflição não nos causa menor dor que a que sentimos com a morte de nosso irmão, tão querido e tão amável. O motivo que nos traz aqui é somente comprar o trigo. Deixamos com o nosso pai o mais moço de nossos irmãos, de nome Benjamim, e se vos aprouver mandar buscá-lo, sabereis que vos dizemos a verdade e falamos sinceramente. Essas palavras deram a conhecer a José que nada mais devia temer por seu pai ou por seu irmão. No entanto, ordenou que os pusessem na prisão para serem interrogados comodamente. Fê-los voltar 3 dias depois e disse-lhes: para me certificar de que não viestes aqui com mau desígnio contra a segurança do rei e de que sois todos irmãos e filhos do mesmo pai, quero que me deixeis um dentre vós, que ficará em completa segurança comigo. E depois de terdes regressado com o trigo que pedirdes, voltareis aqui trazendo o vosso irmão menor, que deixastes com ele. A ordem deixou-os atônitos, e lastimando a própria infelicidade, reconheceram que Deus os castigava, com justiça, pela grande crueldade deles para com José. Por isso Rúben, censurando-os severamente, disse-lhes que as lamúrias eram inúteis e que era necessário suportar com firmeza o castigo, o qual bem mereciam. Vividamente sentidos, puseram-se de acordo. Como falavam em língua hebraica, julgavam que ninguém os entendia. José, no entanto, ficou tão comovido ao vê-los, quase levados ao desespero, que, não podendo reter as lágrimas e não querendo ainda dar-se a conhecer, retirou-se da presença deles. Tendo voltado em seguida, reteve Simeão como refém, até que trouxessem o irmão menor. Então deu-lhes permissão para comprar o trigo e partir. Entretanto, ordenou que secretamente recolocassem nos sacos o dinheiro que haviam entregado em pagamento, o que foi feito. De volta a Canaã, eles narraram ao pai tudo o que se havia passado, como os haviam tomado por espiões, como o governador não quisera acreditar neles, apesar de terem dito que eram todos irmãos e que tinham ainda um irmão menor, o qual havia ficado com o pai, e como conservariam Simeão como refém até que levassem Benjamim. Pediram-lhe então que enviasse Benjamim com eles, sem nada temer pela sua sorte. Jacó, sentindo-se já bastante pesaroso pelo fato de Simeão ter ficado no Egito, achou que a morte lhe seria mais suave que o risco de perder também a Benjamim, e recusou-se deixá-lo partir, embora Rúben acrescentasse aos seus rogos a proposta de entregar-lhe os próprios filhos, para Jacó deles dispor como bem entendesse se alguma desgraça sobreviesse a Benjamim, mas nem assim pôde fazê-lo consentir.
A resistência do pai pôs os irmãos em indizível agonia, que aumentou muito quando encontraram o dinheiro nos sacos de trigo. Gênesis 43. A escassez continuava, e quando o trigo que haviam comprado estava terminando, Jacó começou a pensar em mandar Benjamim ao Egito, pois os seus irmãos não ousavam retornar sem ele. Embora a necessidade aumentasse e eles redobrassem as instâncias, Jacó não conseguia decidir-se. Em tal conjuntura, Judá, que era de natureza ousada e violenta, tomou a liberdade de dizer-lhe que havia exagero em sua inquietação a respeito de Benjamim, pois quer ficasse junto dele, quer se afastasse, nada lhe poderia acontecer contra a vontade de Deus, que aquele cuidado inútil punha em risco a sua própria vida e a de todos os seus, pois só poderiam subsistir pelo auxílio que trouxessem do Egito, que deveriam considerar que o atraso no regresso talvez levasse os egípcios a executar Simeão, que, segundo a sua piedade, deveria confiar a Deus a conservação de Benjamim, e que, por fim, prometiam trazê-lo são e salvo ou então morrer com ele. Jacó não pôde resistir a tão fortes razões e deixou partir Benjamim. Deu-lhes o dobro do dinheiro necessário para comprar o trigo, acrescentando vários presentes para José, dentre as coisas mais preciosas que havia na terra de Canaã: bálsamo, resinas, terebintina e mel. Esse pai, de natureza tão suave e terna, passou todo aquele dia imerso em grande dor, ao ver partir todos os seus filhos. Também estes saíram no temor de que o pai não pudesse resistir a tão grande aflição. Mas à medida que se adiantavam na viagem, consolavam-se com a esperança de uma melhor sorte. Logo que chegaram ao Egito, dirigiram-se ao palácio de José e, temendo que os acusassem de terem roubado o dinheiro do trigo que haviam comprado, desculparam-se com o administrador, assegurando-lhe que fora grande a surpresa deles quando, já em sua pátria, encontraram nos sacos o dinheiro que de novo lhe traziam. Ele fingiu ignorar de que se tratava, e eles ficaram ainda mais tranquilos quando puseram Simeão em liberdade. Pouco tempo depois, voltando ao palácio do rei, entregaram a José os presentes que o pai enviara. José perguntou da saúde de Jacó e responderam-lhe que era boa, e ele cessou de temer por Benjamim quando o viu entre os demais, porém não deixou de perguntar se era aquele o irmão menor deles. Tendo-lhe eles respondido que era, contentou-se em dizer-lhes que a providência de Deus estendia-se a tudo. Não podendo mais conter as lágrimas, afastou-se, para não se dar a conhecer. Naquele mesmo dia, ofereceu-lhes uma ceia, determinando que se sentassem à mesa na mesma posição e ordem que adotavam em casa. Tratou-os assim muito bem e fez servir uma porção dobrada a Benjamim. Ordenou em seguida que lhes dessem o trigo que desejavam levar e acrescentou, por ordem secreta, que quando estivessem dormindo, se pusesse de novo nos sacos o dinheiro do pagamento e que escondessem, além disso, no saco pertencente a Benjamim, a taça em que ele, José, comumente se servia. E você, que seguiu nosso conteúdo até aqui, minhas mais sinceras felicitações. Sua dedicação e compromisso são verdadeiramente admiráveis. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Assim, você sempre estará atualizado sobre as novidades e conteúdo que preparamos especialmente para você. E não perca a continuação no próximo episódio. Agradeço imensamente pela sua presença e interação.